O livro de Hebreus, ele nos apresenta uma das mudanças mais profundas, eu diria até radicais, da história religiosa. A ideia de uma aliança superior. Só que para entender essa nova aliança, a gente precisa primeiro voltar no tempo e desvendar o mistério de uma figura muito antiga, quase enigmática, que é a chave para tudo isso. E a pergunta que abre tudo é essa. Pensa bem, quem poderia ser tão importante, mas tão importante, a ponto do grande patriarca Abraão se curvar e reconhecer como superior? A resposta para essa pergunta destrava o argumento inteiro do livro de Hebreus. Então, vamos descobrir. Então, esse é o Melquisedeque. Ele surge nas escrituras quase que do nada. Ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo. E os títulos dele já dizem muito: rei de justiça, rei de paz. Isso já mostra que não é uma pessoa comum. E o mais chocante, ele não tem nenhuma linhagem sacerdotal registrada. Mas, mesmo assim, ele abençoa Abraão e recebe dízimos dele. Só esse ato já vira de cabeça para baixo toda a hierarquia que se conhecia. Bom, o nosso caminho aqui vai seguir uma progressão bem lógica. A gente começa com esse sacerdote misterioso, o Melquisedeque. A partir dele, a gente vai entender um novo tipo de sacerdócio, que por sua vez introduz uma nova aliança. Essa aliança, claro, é selada por um sacrifício totalmente diferente. E tudo isso junto resulta em uma forma completamente nova de acesso a Deus. Certo, então por que começar com essa figura tão antiga e misteriosa? Porque Melquisedeque não é só um detalhe histórico, sabe? Ele é a peça-chave que o autor de Hebreus usa para validar uma ordem sacerdotal totalmente nova, quebrando séculos e séculos de tradição. Olha que interessante. O texto usa uma palavra grega específica para descrever o Melquisedeque, agenealogitos, que significa sem genealogia. Isso não quer dizer que ele era um ser sobrenatural, um anjo ou algo assim. Não. Significa que a autoridade dele como sacerdote não vinha da família, da linhagem. E isso, gente, era revolucionário, porque no sacerdócio levítico a genealogia era tudo, era a única coisa que importava. E aqui está o centro da lógica. O autor de Hebreus argumenta com um princípio que é inquestionável. O inferior é abençoado pelo superior. Ponto. Como foi Melquisedeque que abençoou Abraão e recebeu dízimos dele, o sacerdócio de Melquisedeque fica estabelecido como superior ao sacerdócio de Levi, que, vamos dizer assim, ainda nem existia, ainda estava dentro do seu ancestral Abraão. Essa superioridade de Melquisedeque leva a uma conclusão inevitável: se o sacerdote muda, a lei tem que mudar junto. Não dá para simplesmente colocar um sacerdote de um novo tipo dentro do sistema antigo. Uma nova ordem sacerdotal vai exigir naturalmente um novo conjunto de regras. E aí o autor faz essa pergunta retórica que é simplesmente demolidora. Pensa só, se o sistema antigo, com sacerdotes da tribo de Levi, pudesse realmente resolver o problema do ser humano, levar à perfeição espiritual, por que as próprias escrituras iriam profetizar sobre a vinda de um sacerdote totalmente diferente, segundo a ordem de Melquisedeque? A própria profecia já é uma confissão de que o sistema anterior era incompleto. Quando a gente coloca os dois lado a lado, o contraste fica gritante. De um lado, um sistema baseado em linhagem de sangue, temporário, limitado pela morte e operado por homens cheios de fraquezas. Ele é descrito como uma mera sombra. Do outro lado, um sacerdócio que não se baseia em linhagem, mas no juramento de Deus. Um sacerdócio eterno, perfeito. Não é a sombra, é a própria realidade. Mas, peraí, como assim a lei era fraca e inútil? A lei de Deus era falha? Não, a questão não é essa. A fraqueza da lei estava na sua função. Ela era perfeita para apontar o problema, para mostrar o pecado e até para cobrir esse pecado temporariamente. Mas ela não tinha o poder de transformar o coração, de purificar a consciência de uma vez por todas. Ela era a professora, não a cura. A lógica continua avançando. Um sacerdote superior, com um ministério superior, ele obviamente vai servir como mediador de uma aliança superior. O argumento agora sai do mediador e vai para o próprio pacto, o acordo sagrado entre Deus e a humanidade. Essa comparação aqui é fantástica. Pensa na antiga aliança como hardware, leis externas, regras escritas em pedra. O problema, como os profetas já diziam, era o software humano, que era incapaz de rodar esse programa perfeitamente. A nova aliança, então, é uma atualização radical de software. As leis são instaladas direto no coração e na mente. Ela se baseia numa relação transformada, de dentro para fora. Essa promessa, que vem lá do profeta Jeremias,
é o núcleo da nova aliança. A obediência deixa de ser uma obrigação externa e passa a ser uma resposta que flui naturalmente de um coração e uma mente que foram mudados. É a diferença entre seguir um manual de instruções e ter o próprio inventor morando dentro da gente. Ok, mas toda aliança no mundo antigo era selada com sangue. Então, se a gente tem um novo sacerdote e uma nova aliança, a lógica exige a peça final do quebra-cabeça, um novo tipo de sacrifício. Um sacrifício que esteja à altura da grandeza desse sacerdote e dessa aliança. E aqui, a diferença não é só de grau, é de natureza. De um lado, a gente tem o sangue de animais, oferecido de novo e de novo e de novo, dia após dia, ano após ano, num santuário aqui na Terra que era só uma cópia. O efeito? Uma purificação cerimonial, externa. Do outro lado, o próprio sangue de Cristo, oferecido uma única vez no verdadeiro santuário celestial, com um poder que purifica a própria consciência. A palavra-chave que muda absolutamente tudo é essa. Uma vez. Não repetidamente, não anualmente, só uma vez. E para sempre. E aqui a gente chega no clímax de todo o argumento. O sistema antigo estava preso num ciclo sem fim de sacrifícios que só cobriam o pecado temporariamente. O sacrifício de Cristo quebra esse ciclo. Ele não apenas cobre o pecado, ele o aniquila. Ele resolve o problema na raiz com um único ato definitivo. Então, nós já vimos o sacerdote, a aliança e o sacrifício. Mas a grande pergunta é: e daí? Qual é o resultado prático de toda essa teologia complexa? A resposta muda completamente a forma como as pessoas podem se aproximar de Deus. A progressão do argumento é como construir uma escada, degrau por degrau. Cada um leva logicamente ao próximo. Um sacerdote superior possibilita uma aliança superior, que por sua vez é selada por um sacrifício superior. Juntos, esses 3 degraus formam um sistema completo, perfeito e final. E aqui está o topo da escada, o objetivo final de tudo isso: o sacerdote eterno, a aliança no coração, o sacrifício único. Tudo isso converge para uma única coisa: remover as barreiras. O resultado é ter acesso direto e confiante a Deus, sem mais a necessidade de rituais repetitivos ou de mediadores humanos que são imperfeitos. Essa promessa aqui traz uma segurança inacreditável, porque não se trata de um evento que aconteceu lá atrás e pronto, acabou. O fato de que Cristo vive sempre para interceder significa que o trabalho dele é contínuo, é ativo, agora, garantindo uma salvação completa e sem interrupções para todos que se aproximam de Deus por meio dele. E no final, todo esse argumento teológico tão complexo de Hebreus se resume a algo profundamente pessoal: segurança, acesso e um relacionamento que nunca se quebra. A pergunta que fica ecoando é essa: qual o impacto real de ter um representante perfeito, eterno, intercedendo continuamente em nosso favor? É com essa reflexão que o autor de Hebreus nos deixa.